Agora está ligado. Espera aí, e só mais uma coisa no instante. O que eu pedi a todos os presentes é que estivessem concentrados, porque isto é em inglês e, portanto, é legendado. E as legendas são rápidas. Quem legendou isto foi o Miguel, que legendou esta reportagem da BBC. Não sei por que razão, esta reportagem da BBC está no site da BBC, deixou de estar no YouTube, está no site da BBC, apenas uma pequena introdução, e depois quando uma pessoa quer mais, não dão mais, e eles tiraram aquilo, talvez pela gravidade do que está aqui a ser dito. E portanto, tomem atenção, porque isto é muito importante, e concentrem-se e tentem perceber aquilo que vão ver, está bem? Eu, para a introdução, é muito rápido. O Carlos já disse mais ou menos, isto foi um vídeo que eu vi num dos canais de notícias que deu penso que em Portugal, outubro, penso eu, setembro, outubro, e lembrei-me de expor isto na reunião de jovens, para depois também podermos debater. Isto não é só para jovens, de forma alguma. A única diferença, muito pessoalmente, que eu acho aqui da diferença disto que está aqui para nós adultos como para jovens, é que os jovens são estão um pouco mais vulneráveis emocionalmente. É a única diferença, porque tudo isto se aplica aqui, aplica-se a adultos. E, entretanto, surgiu a oportunidade de apresentar aqui no culto. Basicamente é isto. We're the largest behavioral experiment the world has ever seen. It's mind control. I'm feeling lonely, let me check my phone. I'm feeling insecure, let me check my phone. It really makes me angry. They know what the negative effects are, and I think they're not being honest. If you give your child a smartphone, in my view, it's tantamount to giving them a gram of cocaine. This is the new normal. Your behavior is modifiable through these known techniques, and that's what's going on today. The inventors understood this consciously, and we did it anyway. People are addicted. There definitely is a dark side to smartphone use. California, home of the tech giants who've so changed our lives. Our phones can do amazing things. They've brought us together, put the world at our fingertips, but just look at us. We're utterly consumed by them, and by the pull of social media. What's the secret? Hey, welcome to F8. This has been an intense year. Facebook is the giant of social media. Almost a third of the world's population has now signed up to it, more than to most religions. I went to Facebook's annual conference in Silicon Valley. The company's already been under fire this year for improperly sharing our data. But now there's a new charge, that social media companies have deliberately used technology from the start to get us hooked. Their goal is just to addict you and then sell your time. I think it's absolutely intentionally habit-forming. Sandy Parakilas used to be a platform operations manager at Facebook. They have a business model designed to engage you and get you to basically to suck as much time out of your life as possible, and then selling that attention to advertisers. And the playbook here... Mark Zuckerberg, Facebook's founder, said the company prioritizes the welfare of its users and wants to make a better world. And we're idealistic, and we've always focused on all the good that connecting people can bring. And there's a lot of it. But is this its real goal? Or the goal of any of the major social media corporations? And in order to get the next round of funding, in order to get your stock price up, the amount of time that people spend in your app has to go up. And so when you put that much pressure on that one number, people, you're going to start trying to invent new ways of getting people to stay hooked. In an unscripted moment last year, one of Facebook's founders made a key admission that getting us hooked has been the company's intention from the start. Building these applications, Facebook being the first, was all about how do we consume as much of your time as possible. You're exploiting a vulnerability in human psychology. The inventors understood this consciously, and we did it anyway.
Facebook's like button has become the emblem of social media. Instagram and Twitter have their own versions. This seemingly innocuous little symbol tells you if others like your posts. One of its inventors, Leah Pearlman, says she was trying to make Facebook more user-friendly, not trying to addict people. Its success amazed her. It blows my mind. When you drive up to Facebook headquarters, there's just a giant sign with a thumbs up on it. It's like it's become an icon of Facebook. But after time, Leah began to notice the like button was affecting her self-esteem. My relationship with it started to shift, and I noticed that I would post something that I used to post, and the like count would be way lower than it used to be. Suddenly I saw, uh-oh, I'm actually also kind of addicted to the feedback. And that's when I started to realize I wasn't sure that having this number in which somebody else was in control was healthy. Leah tried to get off Facebook, but says she was hooked. I'm feeling lonely, let me check my phone. I'm feeling insecure, let me check my phone. The intention is actually to comfort ourselves. For me, it was realizing when I need validation and I go to check Facebook and there's nothing there, how bad that feels. As humans, we have a powerful need for connection and validation. We like to share our lives. Social media apps are one of the biggest reasons we pick up our phones. A host of other tricks then make it hard for us to put them down. There's a science behind all of this. The color red is widely known and used throughout the tech industry as a way to drive people to engage. The badges that appear in apps like Facebook and Twitter that tell you how many notifications you have, it's a red badge. It's a trigger color used to signal importance, and it lights up part of the brain that other colors don't light up. And that's how it feels to me. Asa Raskin has made millions creating some of the slickest features of our browsers, health and music apps. As a top Silicon Valley designer, Asa knows how to make technology manipulate our behavior. There's a famous experiment with soup bowls. If a bowl silently by itself just keeps refilling itself where you don't see it, do people eat more? It turns out, yeah, people eat a lot more because you don't have the cue of like, I've finished. Asa invented a phone feature that mimics the soup experiment, the endless scroll. Once you'd scroll and have to click to get to the next page. Now the page never ends, sucking us endlessly in. We've found that if you don't give your mind or your brain the time to catch up with your impulses, you don't give people stopping cues, you just keep scrolling. Something we didn't realize is we're using our design techniques and it became so powerful that it just addicts people. How do you feel about that, now that you know Oh man. that it's habit forming? Do you feel guilty? Yeah, I do. And it's not just what's on our screens, it's what's behind them. Insiders told us that social media companies track vast amounts of data about our every tap, swipe, or click, and analyze it in real time. Artificial intelligence then uses that to adapt what we see on our screens to keep us coming back. We're in the largest behavioral experiment the world has ever seen. You're being tested on all the time. We'll do things like changing the color of your like button. Is this shade of blue? Should it be a little bit more red? And they'll keep trying on a different button on you at different times until they find the perfect shape and the perfect color that most maximizes your continued scrolling. Behind every screen on your phone, there are literally 1,000 engineers to try to make it maximally addicting. It's as if they're taking behavioral cocaine and just sprinkling it all over your interface. Social media companies can hardly be blamed for trying to make their product appealing. But the tech giants rarely talk publicly about whether their technology is habit-forming. In a suburb of Los Angeles, though, I found a small company which sifts through vast amounts of data about how apps are used.
with one goal: to get us hooked. They were open about how they do it. This is an example for like a to-do list app where I've got items that I want to swipe and having checked off my list. And sometimes when I swipe, nothing's going to happen. But sometimes when I swipe, maybe something like confetti shoots out of the screen. It was just something small. That as long as you can control when and how that happens, you can get people to do that behavior more frequently. You can get people to Using little gimmicks like this, Ramsey Brown says he gets people to engage around 30% more frequently with apps. He chooses to work with companies whose apps try to make us fitter and happier. Ramsey, with a background in neuroscience, knows both how our brains work and how to make technology direct our behavior. The goal here is that we want people to feel joyous or appreciated or delighted even just a little bit at the right perfect moments that would cause their brain to slightly rewire, to change their habits, to make them perform that behavior more in the future. So you have figured out how to drive human behavior with apps, basically. We have. What we figured out how to do is take artificial intelligence and couple it to what's been known about behavioral science for generations now. Ramsey's artificial intelligence software that makes the app's habit forming is called Skinner. It's modeled on experiments psychologist B.F. Skinner conducted in the 50s. An untrained pigeon behaves naturally. It pecks. If every time the bird pecks at a disc, it's rewarded, reinforced with a food pellet, it soon learns that pecking discs has pleasant consequences. Professor Skinner, a leading behavioral scientist, was fascinated with social engineering. He wanted to see if human behavior could be modified. In his so-called Skinner box, pigeons learned to work for rewards. Then he hit on a key discovery. If you only gave them rewards sometimes, unpredictably, they'd peck far more. On social media apps, we're constantly getting likes, retweets, hearts. Behavioral experts say these can act as our unpredictable rewards. And because we never know how many tingles of social affirmation await us, we tap, just like the pigeons, at a very high rate. Today's teenagers check their phones on average 90 times a day. The like button is habit forming because when you open the app, sometimes, but not every time, there's going to be likes waiting for you. But it's not every time. Well, and that's what really draws us in, the fact that we don't know what big surprise we're going to get. And it's never even so conscious. It's actually activating a more ancient and more subconscious part of the brain that's involved in motivated behaviors. Ramsey says this behavior is driven by dopamine, a brain chemical central to a cycle of reward, motivation, and addiction. All that dopamine's doing in the brain is signaling, hey, whatever you just did felt unexpectedly good. You should probably do it again. Dopamine, behavioral experiments, and social media apps? Does this all sound a bit far-fetched? Well, here's what Facebook's founding president said about the company's original purpose. How do we consume as much of your time as possible? And that means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while because someone liked or commented on a photo or a post or whatever. Las Vegas. Come here, and you never know, you might hit the jackpot. The whole gambling industry is built on unpredictable rewards. Is there a link with the apps on our smartphones? Why is it that I absolutely love that when I hear the sound of the coins, the lights, the music? One of the things about gambling games, of course, is you never really know when you're going to win. And that really drives motivation to keep playing. Unexpected rewards activate the dopamine system. Professor Catherine Winstanley has done leading research on the way dopamine fuels addictions. I think there are elements of the design of apps on smartphones that seem very similar to some of the electronic gaming machines. So if your smartphone is recruiting and activating your dopamine system in the same way that we think
happens when people are gambling would imply that those two behaviors could be addictive in the same way as addictive drugs. So are our phones like slot machines, or worse? Look at all the razzmatazz in casinos. The gambling industry calls it the juice. Our smartphones have that too. Flashing lights, pings, colors, and tunes. Dr. Winstanley set up a casino for rats. She wanted to know if lights and sounds also drive compulsive behavior. What we found, and we were quite surprised by just the size of this effect, is that when you pair winds of sugar pellets with flashing lights and little tunes, this encourages animals to make more risky decisions, so they actually start behaving more like problem gamblers would. When you think about some of the apps that we engage with in our smartphones, maybe all those bells and whistles aren't as harmless as you may think. I feel like I'm on my phone constantly, but I love my phone. It's just so useful. I can find my way anywhere. I can connect with my friends, book travel. I'd find it very hard to do my job without it. It's an essential tool of modern life. Is there really any harm in it? I don't have email on my phone. Because, really? yeah, if I had email on my phone, I would never put it down. I would just be on it constantly. I visited Professor Nancy Cheever at the University of California's Department of Behavioral Science. I was going to be her lab rat for the day. Is that your smartphone? It is. Okay, I'm going to need to take that away from you. I'm just going to put it over here on the table behind you, okay? Professor Cheever put me in a room, took my phone away, and wired me to a computer. She then asked me to concentrate on a video about theoretical physics. E equals mc squared is probably the most famous equation in all of physics. But in his original 1905... Without telling me, Professor Cheever began sending me text messages from outside the room. What about matter-antimatter annihilation? Doesn't that have to be thought of as mass being converted into energy? Interestingly, no. One kind of energy to another, kinetic, potential, light, and so forth, is out negative, and a hydrogen atom weighs less than the combined masses of its parts. Hi, Hillary. After the video finished, Professor Cheever told me what had really been going on. What we were doing is measuring your reaction to hearing your smartphone go off. Measuring a physiological arousal, and it's from these stress hormones that are released from your adrenal gland. The results showed a spike in my stress levels every time the phone went off. This was the biggest spike of all. Gosh, it's really dramatic when you look at it. This is awful. So this is happening to me all day as my notifications go off. You are feeling anxious even though you don't consciously feel anxious. We react in a way that's very much like an addict who doesn't have the next fix. You feel like you're missing out on something, and then your brain starts to secrete hormones that are similar to the sort of fight or flight. So from what you saw today on the experiment you did on me, am I addicted? Call it your I don't definition know. of that? I can't say. If I knew about your habits, whether you try to multitask with it, if you actually have to look at it while you're driving, whether you take it to bed with you at night, you may be addicted. A third of all adults check their phones in the middle of the night. The blue light affects a key brain chemical that helps us sleep. Are we really addicted? The limited data available indicates a small percentage of us may be, but it's new scientific territory, and scientists are divided. We don't recognize smartphone addiction as a real disorder yet in the United States. The diagnostic manual for the American Psychiatric Association, they have the Bible on psychiatric disorders. It's not in there yet, but there are a lot of people who are trying to get it in because the smartphone, overusing it just like you would a drug, it has the same effect, and the symptomology is the same, and the withdrawal symptoms are the same. Sandy Parakilas tried to quit the Facebook app after he left his job at the company. I felt this physiological reaction to not using Facebook. I mean, it literally felt like I was quitting cigarettes.
I would feel twitchy and confused and distracted. It felt incredibly addictive. Like the real pull of the product is addiction, not value. This is the kind of mind control that we mean. In Silicon Valley, they know how to protect themselves from the potential dangers of the technology they've created. Asa keeps his phone in black and white, so it's as unenticing as possible. Yes, this is my home screen. You can see there's nothing on it. There's nothing on it. Because I don't want my mind to be hijacked. And it's monochrome because, like, part of our evolutionary hardware just like gets attracted to color. Like we get addicted to it. It's like candy to us, mental candy. And so if you turn it to black and white, it just removes just a little bit of the dopamine that you get and lets me be back into control just a little bit more. And many tech executives aren't just protecting themselves, they're protecting their children. It really makes me angry, the heads of major companies, and they say things like, oh, I don't let my kids use this device or this software, because they know how it's been constructed. I think they're not being honest as an industry with the rest of the world about how it's, actually damaging people. In Britain, teenagers now spend an average of 18 hours a week on their phones, much of it glued to social media. At Pershore High School in Worcester, phones are banned during school time. But outside school, the children are immersed in social media, even during their homework. Sometimes I message my friends, for example, if I'm stuck on a question, I ask them, what did you get? Could you help me? Social media has revolutionized the way today's teenagers interact with the world. But growing up in a digital society has brought new pressures. Every time I go on social media, you see there's people with less likes than you, more likes than you, and you just automatically compare yourself. You'll be looking at Instagram and you'll be seeing they've done this weekend, like, why wasn't I invited to this? They're doing this in their spare time. You compare your lives to their lives. In the UK, every single day behind closed doors, families are struggling with the consequences of overuse of social media of their children. There are massive tantrums, angry outbursts, mum and dad versus social media. And guess what wins? Guess what wins? Mandy Saligari, a Harley Street addiction therapist, says she's inundated with families worried that their children are addicted to their smartphones. I mean, people get so hurt by social media use, the dependence on likes, the desire to belong, which is a core social motive. I'm seeing people presenting with things like eating disorders, self-harming behaviours, anxiousness, stress, depression, and they're kind of like the symptoms that come as a result of this fight through this technological forum to belong. He's always had a fantastic smile. He had so much to live for. He was really funny. He was really bright. Lucy Alexander believes it was having access to a smartphone that proved devastating for her son, Felix. I remember my brother saying, just in the last year, the smile was there, but the light had gone out in his eyes a little bit. Which social media kicked in when he was 13, 14. It became more all-encompassing. A quarter of Britain's children have had a negative experience on social media. Felix's case was extreme. He was mercilessly bullied on Facebook and Twitter. It was relentless. He couldn't move away from it. It came home with him. I would find he would come downstairs in the middle of the night to check out what had been said about him. If you took away the phone, life was over. It was, oh, how can you do that? How can you take that away from me? He was welded to it the whole time. Lucy moved Felix to Pershore School, but the hate followed him online. After 3 years of bullying, in April 2016, Felix stepped out in front of a train. Which is horrific. But when I went back into his room, everything was tidy. And a little note just saying, I love you, Mum. This is a difficult question to ask, but do you think he would have taken his own life if he hadn't had social media, a phone? No, I don't think it would have been as overwhelming. He never got away from it, ever, ever, ever. Do you think Felix was actually addicted, or do you think that's too strong a word? No, I think it's an accurate presentation of not only Felix, but most of his age group.
young people now, their social media and their phones are their lives. The person behind Facebook's like button, Leah Pearlman, believes limited use of social media can have upsides. But she's called for vulnerable teenagers to beware of or get off social media. There are some teenagers who are aware of the problems it creates in their life. And so the first thing I would say is for those teenagers to step into a different way of being. Because with a few leaders, it can help other teenagers follow. Facebook has acknowledged that passively consuming social media may contribute to mental health problems, but says engaging with others on its platform can relieve depression and loneliness. Both Facebook and Twitter have policies to combat bullying or hateful conduct on their platforms. Apple has recognized that the overuse of iPhones and apps can have negative consequences, and will have features in its new operating system to help users limit their screen time. It says it puts its customers first, not the time spent on its products. Back in Britain, the government is now considering legislation that would limit how much time children can spend on social media. But that may be years away and hard to enforce. I noticed a real difference in the way Felix and his age group communicated. Life has begun to be played out like a video game with little human contact. Lucy Alexander went back to Pershore School, which tried to help Felix after he was bullied. She thinks the answer is to raise awareness. The pressure to look a certain way, have the right number of friends or followers is huge. And it's very easy to feel unworthy or unlikable if the numbers aren't good enough. At Facebook's annual conference, much of the talk was about growth. And boy, is it growing. Facebook has already swallowed up Instagram and WhatsApp. But 2.2 billion users isn't enough. Facebook wants to connect the whole world. In December, it launched a messenger service for 6 to 12-year-old children. The end goal is to acquire customers at an incredibly young age. Considering the addictive nature of Facebook and similar social media products, it's really concerning that they're now targeting even younger children without clear standards and guidelines for what's okay and what's not okay. To a large extent, Facebook is unregulated and can do what it wants. Now, this is our DNA, and we have built and grown service after service. So has it been trying to get us hooked from the start? In 2 days at the conference, we never once even heard the words habit-forming technology. I ultimately believe that our ability to affect the world together is just beginning. But Ime Archibong, a senior Facebook executive, agreed to an interview. Do you acknowledge that Facebook does have features of the platform that hook people, and that this was understood from the beginning? We've done a lot of research. So we're working with third-party folks that are looking at habit-forming behavior, whether it's on our platform or the internet writ large, and trying to understand, again, if there are elements that we do believe are bringing harm to people, that we can shore those up and we can invest in making sure that those folks are safe over time. In a written statement, Facebook and Instagram said they were designed to bring people closer to their friends, family, and the things they care about. And that, at no stage, does wanting something to be addictive factor into that process. The power the social media giants have to shape our world is now arguably greater than that of many governments. They want our time, our attention, and they've got it. The implications are vast. It's mind control. These technologies have large-scale societal implications when you can control 2 billion minds. Like, think about an ant colony with 2 billion people in it, and all of a sudden you put a smartphone that all the ants are looking at, and you can just, as a designer sitting with these companies, make a decision and make all the ants go one direction or all the ants go the other direction. That's why this matters. What we feel individually as a little bit of a tech addiction is part of us getting jacked into this much bigger network. This program's about to end. If you're not already on your phone, you'll probably soon pick it up. When you do, ask yourself, why?
si próprio. Eu, no entanto, queria só dizer aqui uma ou duas coisas. Antes de mais, gostava de chamar a vossa atenção que, por exemplo, para mim é muito fácil falar sobre isto porque eu não tenho smartphones ou redes sociais, mas aquilo que importa não é aquilo que eu estou a dizer, é aquilo que aquelas pessoas dizem. Não sei se repararam, mas foi desde o fundador do Facebook, um dos fundadores do Facebook, pessoas que criam as apps para os telemóveis, temos ex-funcionários do Facebook, temos uma das fundadoras do botão de like, temos terapeutas de clínicas de reabilitação e muito mais. E vimos claramente que os smartphones podem nos prejudicar, têm problemas, têm riscos, e eu queria resumir isto de 3 formas. De que forma é que os smartphones ou redes sociais me podem prejudicar a mim, ao meu relacionamento com os outros e ao meu relacionamento com Deus. A forma como podem prejudicar a mim, a palavra que mais ali se falou no vídeo foi vício. Todas as pessoas ali falaram desse termo, vício. Um dos indicadores foi que os adolescentes, e mais uma vez acho que isto aplica-se a todos nós de uma forma geral, mexem no smartphone 90 vezes por dia. Se tirarmos 8 horas ao nosso dia, que estamos a dormir supostamente, sobram 16 horas. O que significa que em 16 horas nós mexemos no nosso telemóvel de 12 em 12 minutos. A cada 12 minutos, em média, estamos a mexer no telemóvel. A pergunta é, será que isso se aplica a mim? Será que isso não será um vício? Outro indicador, 18 horas por semana. Os adolescentes ou os adultos mexem em média 18 horas por semana, o que dá 2 horas e meia por dia. Aquilo que eu gostava de dizer, desde já, aqui a minha crítica não é quem tem smartphone, e longe de mim estar a criticar alguém que tem, ou julgar ou culpar. O meu único objetivo é fazer-nos pensar a nós próprios, fazermos uma autoanálise e ver qual é a relação com o meu smartphone, que eu tenho uma relação com o meu smartphone e de que forma é que ele me pode ou me está a prejudicar. Há outros indicadores que podem indicar um certo vício: levar o telemóvel ligado para a mesa de cabeceira, mexer nele durante a noite, comer com o telemóvel na mesa, andar com ele sempre na mão ou no bolso para todo lado. O nosso irmão Zé, há uns tempos, disse uma frase: ainda sou do tempo. Eu ainda sou do tempo em que não existia smartphones, havia telemóveis, as senhoras ou as meninas tinham o telemóvel na carteira e pegavam nele, na carteira ou na bolsa, e pegavam nele de cada vez que ele tocava. Os homens não tinham carteira, tinham uma bolsa ou uma pochete, ou se calhar tinham um bolso qualquer do telemóvel, e da mesma forma. Hoje não vemos isso. Hoje as pessoas têm o telemóvel ou na mão, e as senhoras já não têm na carteira, ou têm na mão, ou têm no bolso de trás das calças. Às vezes podemos pensar qual é o mal de apps, como por exemplo ali mostrar listas de tarefas, saúde, bem-estar, música, compras, notícias, tal como eles dizem, foram concebidas para roubar o nosso tempo, foram concebidas para nos viciar. Uma das grandes vitórias do inimigo é usar algo que tem boa aparência para nos desviar e alcançar os seus objetivos. Eu não sei se querem acompanhar comigo em Colossenses, capítulo 3. Portanto, em Colossenses capítulo 3, versículos 22 a 23. Colossenses 3, 22 a 23. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum... Peço desculpa, obrigado. Colossenses 2, 22, 23, é isso? Peço desculpa. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Outra das coisas que apareceu ali foi a ansiedade e stress. Vimos naquele teste que a jornalista foi sujeita. Esse stress e essa ansiedade é devido ao facto de estarmos 24 horas por dia contactáveis. Temos várias coisas que nos roubam o nosso tempo: redes sociais, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, posts, ou publicações, notificações, e-mails, já para não falar do telefone em si tocar. Tudo isso é um aparelho que invade a nossa vida e nos rouba o tempo. E nos absorve completamente, não temos descanso, e isto acontece 24 horas por dia. O nosso irmão Carlos disse há umas semanas, ou um mês atrás, falou sobre uma mensagem muito boa, e que foi sobre a moeda mais valiosa. Não sei se lembram, a moeda mais valiosa é o tempo. Os smartphones, para além de nos roubarem o tempo, fazem-nos mais pobres, porque nos roubam justamente essa moeda que nós temos.
Eu tive, quando não existiam os smartphones, tive uma rede social que não existia na altura, vá lá, havia uns chats e muitas das pessoas às vezes iam aos chats. Havia uma grande diferença, é que antigamente nós para irmos a um chat íamos ao computador, jantávamos, íamos ao computador, nós agora temos as redes sociais 24 horas por dia connosco, no bolso, na mão. Uma das fundadoras do botão de like falou, e foi ela própria que falou, portanto, foi ela que criou o botão de like. Ela falou em autoestima, ela própria reconheceu que aquilo provoca problemas de autoestima. A luz azul, que não nos deixa dormir, ainda há pouco tempo li que consultar o telemóvel antes de dormir é pior do que beber um café duplo. Os smartphones têm a possibilidade de fazer tudo numa só coisa. Eu listei aqui algumas das coisas que podem fazer. Normal, serve de telefone, máquina fotográfica, leitor de música, agenda, calculadora, GPS, podemos pagar compras no supermercado, podemos levantar dinheiro no multibanco, podemos até mudar os canais na televisão, podemos abrir e pôr o carro a trabalhar, um dos famosos veículos elétricos, podemos ligar o carro e pô-lo a trabalhar só com o smartphone, pôr as nossas máquinas a lavar roupa à distância, em casa a trabalhar, abrir os stores, ligar-se ao frigorífico, etc. E até podemos ler a Bíblia. O João disse uma coisa interessante na reunião de jovens, que para os estudantes está cientificamente provado que quando estamos a estudar e o nosso smartphone toca, perdemos, acho que foi 5 minutos de estudo. Cada vez 5 minutos foram à vida. Quando nós estamos a ler a Bíblia no smartphone, será que isso não acontece connosco? O irmão Alberto, obrigado, acho que foi na reunião de jovens, disse: quando eu estou a ver a Bíblia no meu JC, quando estou a ver a Bíblia no meu telemóvel, será que eu não aproveito e vejo a notificação que tenho? Há também quem diga que os smartphones sabem mais da nossa vida do que os nossos próprios familiares. O smartphone pode fazer tudo, no limite pode sair de casa só com o telemóvel e posso fazer tudo. Sai com a chave de casa, levo o telemóvel e faço tudo. A questão é, será que a dependência neste único objeto que faz tudo na minha vida, que tem inteligência artificial, como nós vemos ali, que anda sempre connosco na mão ou no bolso das calças, será que a minha vida não está a ser controlada e dominada por esse objeto? É como ter um robô com inteligência artificial connosco, que anda sempre ao nosso lado, connosco. Mais uma vez, uma das grandes vitórias do inimigo é usar algo que tem boa aparência para nos desviar e manipular. Todas estas coisas afetam o nosso bem-estar físico, emocional e psicológico. Segundo aspecto, relacionamento com os outros. Eu, este ano, fui convidado para ir a uma festa de aniversário de uma familiar minha, que ela fazia 16 anos, e fomos a um restaurante e posso-vos garantir, houve duas situações, duas únicas, em que ela não teve o tempo todo a olhar para o smartphone. Quando foi para comer, que ela não conseguia comer e estar no smartphone ao mesmo tempo, e foi para lhe cantarem os parabéns. Mas acho que isto não é um caso raro. Nós, à nossa volta, vemos todas essas coisas. Houve um outro exemplo, quando eu fui com a minha família ao Moinho de Maré de Morisca, ali em Setúbal, e quando estávamos lá dentro, estavam mais algumas pessoas, e caiu uma grande carga de água, uma chuva torrencial durante vários minutos, e ninguém conseguia sair do Moinho de Maré. E essas duas famílias, uma delas, estava o pai e mãe, e dois jovens ou dois adolescentes. Estavam sentados frente a frente, com uma mesa no meio, e ninguém olhava para os outros. Todos eles estavam ligados ao smartphone, nem sequer tinham contacto visual. Esses exemplos são exemplos que todos nós vemos. Falou-se ali também no vídeo de bullying. A grande diferença do bullying que ali se apresenta é que, lá está, ainda sou do tempo em que o bullying era nas escolas. O bullying acontecia nas escolas. Nós saímos da escola, íamos para casa, tínhamos descanso, tínhamos o nosso ninho, tínhamos a nossa proteção, estávamos seguros. Agora não conseguimos estar. Quem sofrer bullying sofre 24 horas por dia sem qualquer refúgio. Também tem a possibilidade de, facilmente, qualquer um de nós, todos nós, temos a possibilidade e a facilidade de ir a uma rede social, ou ir à internet, ou ir ao nosso smartphone e fazer um ataque, uma crítica, desculpem-me o termo, uma boca a alguém. Eu, se tiver um problema, por exemplo, com o Nando, é muito fácil para mim chegar ali à minha rede social e dizer umas 3 ou 4 palavras de mal com o Nando. Difícil é chegar ao pé do Nando e dizer assim: Nando, preciso falar contigo, tenho uma coisa para dizer. E dizer: magoaste-me, estou magoado contigo. É muito mais fácil. Isto nem toda a gente faz, a outra parte toda a gente faz. Terceiro ponto, vou tentar não demorar muito tempo. Terceiro ponto, de que forma é que os smartphones podem afetar o meu relacionamento com Deus? Um dos termos é seguramente idolatria. Eu li aqui tirei aqui
umas definições de idolatria: não prestar adoração exclusivamente a Deus, mas voltar-se para outros objetos de culto. Isto é, coisas ou astros, ou animais, ou pessoas, etc. É idolatria. Idolatria é o ato de adorar, ou reverenciar, ou cultuar, ou amar extremamente esses objetos, ou ídolos, ou imagens, ou seres, ou pessoas, ou algum elemento da natureza, que se estes fossem deuses, e não exclusivamente ao Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Idolatria é aquilo que nos rouba o tempo e a nossa dedicação e tira o lugar de Deus. Pode ser uma estátua, pode ser um cantor famoso, pode ser o nosso trabalho, o dinheiro, a televisão ou o nosso smartphone. Será que o nosso smartphone não está a ser um ídolo para mim? Alguns comentam, dizem que desde que haja equilíbrio e bom senso. Eu não vou discutir isso, vou só deixar aqui uma outra pergunta. Será possível e será que existe equilíbrio e bom senso no uso de algo que nos traz malefícios, riscos e perigos como vício, dependência, ansiedade, stress, depressão, relacionamentos desajustados, isolamento, que nos tira o contacto humano, bullying, idolatria, manipulação e controle, 24 horas por dia? Também há quem defenda que desde que estejamos próximos de Deus e que Deus esteja em primeiro lugar, não tem problema, é apenas uma ferramenta. Não esqueçamos, tudo isto é feito para nos criar vício e dependência. Queria só mencionar aquele caso do programador informático que inventou o scroll interminável. Ele próprio, que criou aquilo, é o mesmo que tem o telemóvel a preto e branco e a página inicial dele não tem nada, para que, segundo ele, a sua mente não fique refém. Foi a pessoa que criou o scroll interminável. Queria-vos dar um exemplo. Neste verão, na Alemanha, não sei se ouviram a notícia, as autoridades fizeram um apelo emotivo aos pais que disserem assim: quando vocês forem de férias, por favor, larguem os telemóveis. Porquê? Porque morreram, não sei se foi mais de uma dezena, mas seguramente foram perto de uma dezena de crianças alemãs, que os pais foram de férias, foram para a piscina, e a criança estava na piscina, provavelmente, sei lá, 3, 4, 5 metros de distância, e os pais, no smartphone, deixaram que os seus filhos se afogassem. Se perguntassem àqueles pais: o seu filho está em primeiro lugar? Está. Você acha que um dia vai deixar o seu filho morrer na piscina porque você está agarrado ao telemóvel? Todos os pais diriam que não, seguramente diriam que não. E esses pais amavam incondicionalmente os seus filhos, mas não deixaram de ser manipulados pela potência que o smartphone tem de viciar. Nós não podemos achar que estamos imunes aos problemas que os smartphones nos trazem simplesmente porque Deus está em primeiro lugar. Temos de ter cuidado. Estou quase a terminar. Usar o smartphone como ferramenta para espalhar a mensagem de Deus. Não vou questionar isso, obviamente. Só gostava de vos lembrar que dois dos maiores pregadores ou evangelistas nunca usaram smartphone: o apóstolo Paulo e Billy Graham. Houve um jovem que disse: eles não usavam porque não havia, porque se houvesse, eles usavam. Não sei, talvez. Mas Paulo viajou imenso para ir visitar os outros. Paulo escreveu cartas. Paulo podia simplesmente escrever as cartas e ficar sossegadinho. No entanto, ele não escolheu fazer isso. Alguns de vocês têm uma Bíblia como a minha, se calhar. Isto são as viagens de Paulo. Paulo escolheu ir visitar as pessoas, ter contacto humano, passar o seu calor humano, um aperto de mão, um abraço, uma voz presencial. O Billy Graham, quem nunca viu um vídeo ou uma mensagem do Billy Graham, sugiro que o vejam. Não há nenhuma rede social que consiga espalhar aquilo que ele espalhou. Ele falou a centenas de milhares de pessoas, eventualmente talvez mais de 1 milhão, e não tem comparação, e nenhuma rede social consegue substituir a nossa essência humana. Queria só, mais ou menos para terminar, e gostava que me acompanhassem, e desta vez acho que não me vou enganar, em 1 Coríntios, em primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, e acho que agora não me engano. 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quando estava a pensar em falar sobre este assunto, eu estava a pensar: a Bíblia tem que falar sobre isto, certeza absoluta que diz qualquer coisa sobre este assunto.
E quem até me mostrou esse versículo até foi a minha mulher, ela que me falou, e vou já dizer qual é que é. A Bíblia é passado, presente e futuro. Não há nada que a Bíblia não fale de nada. Muitos de nós dizemos que temos que adaptar, temos que nos adaptar aos tempos modernos, que a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos. Nós temos que nos adaptar sempre ao que a Bíblia diz. E gostava que lessem comigo, ainda no mesmo capítulo, no versículo 12. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, e agora notem, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Para terminar, gostava de lançar um desafio. E lançava um desafio para todos, sem exceção, naturalmente àqueles que têm smartphones e redes sociais. Escolham um dia do vosso tempo em que não tenham que estar obrigatoriamente contactáveis. Se não puder ser um dia de escola, se não puder ser um dia de trabalho, seja um sábado, um domingo, um feriado, um dia qualquer. Saiam de casa de manhã cedo e voltem ao final da tarde ou ao final do dia e deixem o smartphone ou deixem o telemóvel em casa. Ao final do dia, uma de 3 coisas provavelmente irá acontecer. A primeira, o vosso dia foi igual aos outros. Não notaram diferença, o vosso estado emocional, espiritual, físico, não notaram diferença, não teve problema nenhum. Um dia como qualquer outro, simplesmente esqueceram o smartphone. Segunda coisa que pode ter acontecido, vão descobrir uma paz, um sossego, uma tranquilidade, um descanso que não encontravam desde que o smartphone entrou na nossa vida. Conseguiram apreciar melhor o mundo, ver melhor, ouvir melhor, cheirar melhor e se calhar até saborear melhor. Terceira coisa que poderá acontecer, só o facto de pensar em deixar o smartphone em casa já vos está a fazer confusão, mas ainda assim conseguem fazê-lo. No final do dia, quando chegarem em casa, se calhar vão se sentir irritadiços, confusos, estressados, ansiosos, dependentes, sempre à procura do telemóvel para fazer tudo e qualquer coisa. Mais uma vez, o meu objetivo aqui não é criticar, não é dizer que está errado, não é dizer que não podem ter, que não devem ter, não tenho essa autoridade. Mas o meu objetivo é fazer-nos, todos nós, pensar e raciocinar e fazer uma autoanálise de que forma é que os smartphones me estão a prejudicar a mim, à minha relação com os outros e à minha relação com Deus. Rapidamente, depois de ouvirmos isto que o nosso Miguel disse, e muito bem, e os alertas que ele disse são poucos. Me parece que é importante, ou de salientar, que é, como vocês devem ter reparado, e ele também sublinhou, e eu quero enfatizar bem isso, nitidamente há uma mente encoberta por detrás, que é uma mente que está identificada, que é Satanás, que está a controlar as pessoas. E ele está a usar, ele usa tudo, e está a usar muito bem isto. Reparem que as pessoas estão a fazer aquilo que alguém quer que elas façam. E estão a ser controladas completamente. Este ídolo, porque se trata de um ídolo, consegue captar a atenção que Deus devia captar. Reparem que Deus não consegue ter tanta atenção na nossa vida diária como estes gadgets têm. Porque, supostamente, pelo que a Bíblia diz, e realmente, Deus é que deve ter, a cada minuto, a cada segundo, a cada instante, a cada momento, eu devo estar permanentemente ligado a Ele. E permanentemente atento. E permanentemente focado. E permanentemente disponível. E sensível. E o que é que está a acontecer? Estou disponível e sensível ao que não interessa. E não ao que interessa. Isto é grave. Temos aqui um ídolo dos mais sofisticados que este mundo alguma vez já viu. E, portanto, tudo aquilo que eu pudesse dizer sobre esta matéria seria pouco para aquilo que o Miguel e o vídeo, a reportagem, demonstra. Ainda assim, e apesar disso, eu gostava de, muito rapidamente,
dizer o seguinte. Isto apela à carne. Sabem que o diabo tem estratagemas para explorar o que há de melhor em nós, na carne. E tudo o que é carne, é isso que ele tenta captar da nossa parte. A carne gosta de se alimentar de lixo. E a carne gosta de tudo o que não é Deus. Porque se eu dissesse assim, olha, em vez de fazeres isto em relação ao telemóvel, faz isto em relação a Deus. Eu prefiro ir para aquilo. Eu quero lixo. Eu não quero Deus. Eu quero aquilo que não tem a ver com Ele. E isto é muito importante. Outra coisa que eu queria aqui salientar é que, à semelhança dos jogos, a que muitos estão viciados também no computador, quero dizer que o jogo... Sabem que o vício do jogo é das coisas mais graves que existe. Eu estou na Marinha, nós temos uma unidade que agora até nem é da Marinha, mas era da Marinha e agora é das Forças Armadas, portanto serve todas as Forças Armadas, e não só, que é o TITA, chama-se o TITA, que visa combater e ajudar a libertar os viciados da droga, do álcool e do jogo, por exemplo. E sabem que o vício do jogo é das coisas mais dramáticas que existe. E o vício do álcool. Mas agora temos um vício que não está identificado clinicamente como tal, como nós ouvimos, mas que eles estão a equacionar, porque é muito grave, e é, portanto, preciso cuidado com este vício. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o vício do jogo, e estou a falar do jogo não dos casinos, mas estou a falar do jogo na internet, é que muitos estão metidos, e que passam horas e horas e horas e horas e horas e noites, e perdem ali muito tempo. O que eu quero chamar a vossa atenção é que quer seja o vício do jogo na internet, ou seja o vício do telemóvel, como nós ouvimos, ou seja lá o que for, o que eu quero chamar a vossa atenção é que permanentemente o diabo procura conduzir-nos para uma fantasia que não é a realidade. E as pessoas vivem numa fantasia. As horas que as pessoas perdem no jogo, nos joguinhos, aqueles jogos e tal, não sei o quê, não sabem o que vão fazer, põe-se ali a jogar. Estão a viver uma fantasia, não estão a viver uma realidade. Aquilo é tempo queimado, que, como o Miguel relembrou daquela mensagem que eu dei sobre o valor mais importante que nós temos como moeda, que é o tempo, não é? Ele está a consumir-nos e a dar cabo de nós. Mas isto tem outros perigos. Os perigos são muitos. A pornografia, além dos jogos, o cibercrime, o pensar até a alguns que não precisam de ir à igreja porque o culto até vai ser projetado, a mensagem vai ser projetada na internet e o estudo bíblico vai ser também projetado na internet e pensam que não precisam, mas precisam. Nós precisamos do contacto humano, do calor humano, precisamos estar uns com os outros, de sentir o calor e de... a comunhão é uma coisa que não existe na internet. E a comunhão só existe aqui realmente, fisicamente, com todos nós. Eu podia falar muito acerca disso, não vou falar. Outra coisa que eu queria chamar a vossa atenção é a questão do pudor. O nosso Nando há dias falou na reunião de jovens, e foi há uma semana atrás, ou há 15 dias, falou sobre o que era o pudor e definiu o pudor como sendo a proteção da nossa intimidade, proteção da intimidade, da invasão e comprometimento, não é? E o que é que nós vemos? Vemos as pessoas a viverem vidas despudoradas, sem pudor algum. As pessoas estão a expor a sua intimidade, muitas jovens, a sua intimidade física, fazem poses sensuais, estão a querer cativar o quê? A chamar a atenção para quem? Para quê? Qual é o fim? Poses sensuais, selfies, um certo desnudar, não é? E o pudor que tem a ver com o deixar de haver a proteção da intimidade emocional. As pessoas estão a expor a vida na internet. As pessoas contam tudo. Eu não vou perder tempo com isso, vocês sabem o que eu estou a dizer, não é? Ali as carrapacham tudo ali. Isto significa falta de pudor. Significa não proteger a nossa intimidade de invasão. E isto é muito grave. Isto está-se a passar. Portanto, isto é muito complicado. Eu queria chamar a vossa atenção para o seguinte. Eu percebo o Miguel, estou 100% com o Miguel, mas há uma coisa que eu tenho uma visão ligeiramente diferente do Miguel na relação com estas coisas, que é o seguinte. O problema não está nisto. Até seria mau eu estar a falar do assunto e não trazer uma coisa destas, não é? O mal não está aqui.
O mal está aqui. O mal está desde o Jardim do Éden, que não havia telemóveis, nem internet, nem nada disso. O mal está no coração humano, e o Senhor Jesus Cristo diz que do coração humano é que procede o lixo todo. Está cá dentro. E a forma, se eu não me cuidar interiormente, é que eu vou ter problemas. E o problema é que eu vejo muita gente a não se cuidar interiormente. E eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque, se vocês repararam, a multiplicidade de perigos são muitos já. Falsas identidades, pessoas que se fazem passar por aquilo que não são e as pessoas acreditam nisso. Enfim, há muitos perigos na internet, para além das tendências aditivas e as pessoas ficarem viciadas e de perderem tempo, etc. As pessoas procuram encontrar na internet o que só Cristo pode dar, que é preencher o vazio, que é preencher a solidão, que é preencher todos os problemas. E é lamentável e triste que muitas pessoas, em vez de se socorrerem do Senhor, em vez de falarem com o pastor, põem-se a contar ovelhas à noite. E hoje em dia não põem-se a contar ovelhas à noite, quando estão com insónias, em vez de falarem com o pastor, mas põem-se ligados aos smartphones, não é? Os smartphones são a vida de muita gente, isto é transparente naquilo que vimos no vídeo e também no que o Miguel acabou de dizer, mas o que deve ser a minha vida é Cristo. Para mim o viver é Cristo, não é o telemóvel. Para mim o viver é Cristo. E as pessoas estão a fazer disto a sua vida. Mas o problema, repito, não está nisto. Porque há pessoas que fazem da caça a sua vida. Há pessoas que fazem da pesca a sua vida. Há pessoas que fazem do lazer a sua vida. Há pessoas que fazem da família a sua vida. E eu quero vos dizer que a família não é a minha vida. Eu quero vos dizer que nenhuma outra coisa é a minha vida senão Cristo. E Cristo deve ser a nossa vida. O Mark Zuckerberg disse que é o fundador do Facebook, disse que ele visa o bem-estar dos cibernautas e quer criar um mundo melhor. Não é isto que o Satanás sempre prometeu desde o princípio? Criar um mundo melhor? Mas vocês acreditam que o Facebook, ou o que quer que seja, vai trazer um mundo melhor? Então não é Cristo que vai pôr a ordem no mundo e vai trazer um mundo melhor? Há aqui uma grande competição entre Cristo e uma mente oculta que está a utilizar joguetes. E eles, coitados, nem sabem que são joguetes nas mãos de Satanás. A intenção passa para as pessoas encontrarem conforto no Facebook. Só Cristo pode preencher esse vazio e dar esse conforto, combater a solidão e a depressão. Qual é o papel da palavra de Deus nisto tudo? E parece-me que é aqui que nós temos que centrar as nossas coisas. Reparem que, a dada altura lá o vídeo diz: eu estou realmente convencido, disse um dos intervenientes, que as nossas capacidades de juntos influenciarmos o mundo está só a começar. Vamos aproveitar isto a nosso favor. Eu estou a utilizar as redes sociais, estou a utilizar a internet para exatamente dar o cunho do Evangelho, dar o cunho da Palavra de Deus. Quando o cristianismo estava forte, ele era o centro do mundo. Ele afetou as artes, ele afetou as letras, ele afetou a literatura, ele afetou a ciência, ele afetou a música, ele afetou todo o mundo que nos vivia. E ele deixou de afetar. Hoje o cristianismo está na periferia. Nós temos que trazer o cristianismo para o centro. E nós temos que afetar de novo a literatura, a ciência, a música, etc. E temos que afetar o Facebook. E temos que afetar essas redes. O problema não está no Facebook. O problema está em nós, que perdemos a capacidade de influenciar, que perdemos a capacidade de ser sal no meio deste mundo sem sal. E era isto que eu queria dizer. E, para terminar, o cristianismo verdadeiro sempre teve a capacidade de se adaptar às novas realidades. O cristianismo tem uma das características que o torna diferente de tudo mais, que é ele ter a capacidade de se reinventar. E quando eu digo reinventar, nestes 2000 anos o cristianismo tem-se reinventado. Nós viemos desde os rolos do pergaminho, não é? Até às bíblias de papel que nós temos, até às bíblias nos smartphones, não é? Há pessoas que dizem isto está errado, ter a Bíblia aqui.
Agora vem para a igreja e traz a Bíblia ali no smartphone, está a ver no smartphone. Então eu vou dizer uma coisa, também está errado trazer a Bíblia em papel aqui para a igreja, porque o apóstolo Paulo não tinha uma Bíblia destas. Acham que acham que a explicação é essa? Isso é não, como diz em inglês, é nonsense. Nonsense. A Bíblia, o cristianismo sempre se reinventou. E hoje temos que fazer uso, sermos minimamente inteligentes, para saber tornar aquilo que é contra, tornar naquilo que supostamente é contra, tornar a favor. Jesus fez isso, Paulo fez isso, e nós devemos fazer isso. O futuro depende de como é que nós vamos reagir ao que está a acontecer. E repito, o problema está em nós, não está naquilo que nos rodeia. E se nós pensarmos que o problema está nos gadgets e nos smartphones, eu quero vos dizer que é um problema, e alguns de vocês têm que ter cuidado. Mas o problema deixa de ser esse e passa a ser outro. Porque o problema continua a estar cá dentro, não está cá fora. O que é que o apóstolo Paulo fazia? O apóstolo Paulo, no tempo dele, sabem o que é que ele fazia? Não sei se vocês sabem como é que o cristianismo começou. O cristianismo começou nos grandes centros. Ele não foi pregar para o deserto da Judeia, como João Batista. O apóstolo Paulo foi às grandes cidades. Foi a Roma, a Corinto, a Atenas. Foi aos grandes empórios, aos grandes centros. E foi dali, daqueles grandes centros, que depois o Evangelho disseminou para o interior e para as províncias. A dada altura, em Atos 17, estamos assim, em Atenas, todos os dias, na praça, sabem porque é que ele todos os dias, em Atenas, na praça, estava lá? Porque era lá que estavam as pessoas, eram lá que estavam as multidões. Vocês sabem onde é que as multidões estão? Nós ouvimos há pouco. As multidões atualmente estão na internet e eu quero estar lá a falar-lhes a elas de Cristo e da salvação que há em Cristo e da ilusão em que elas vivem. Eu tenho que estar onde as pessoas estão. Eu consigo alcançar pessoas pela internet como não consigo de outra maneira. Eu vou-vos dizer uma coisa. No outro dia, eu não sei se já contei isto aqui, mas vou contar agora se não contei. Faz exatamente agora um ano, em dezembro, que estávamos no almoço de Natal da minha unidade na Marinha. Estavam altas figuras da Marinha presentes nesse almoço e na mesa de comando, onde estava lá o almirante e muitos comandantes de unidades, e a dada altura apercebi-me disto. E eles estavam todos com os gadgets, notem bem, e eu aí digo assim, graças a Deus, estou a conseguir. É um conseguir pequenino, é quase insignificante, mas estou a conseguir. E que bom seria que todos nós conseguíssemos. Estavam todos com gadgets a ver-me a pregar aqui na igreja em Quinta do Conde. Porquê? Porque nós temos a pôr as mensagens aqui na internet e eles estavam a ver, estavam admirados. Epá, ele a falar ali, estavam todos admirados. Porquê? Porque não lhes dou testemunho só pela internet, dou-lhes testemunho lá. Tem que haver uma correspondência entre o que eu sou aqui e o que eu sou lá. Eu não posso ser dois Carlos. Eu não posso ser um Carlos na Marinha e ser um Carlos aqui diferente. Aqueles que me conhecem aqui, eu lá sou igual. E aqueles que me conhecem lá, eu sou igual aqui. E é isto que faz com que lhes cause impacto. Tenho vários camaradas descrentes que habitualmente vão ouvir as mensagens que estão aqui e depois me comentam. Já, quando era o tema, agora há dias foi um que me disse, era um tema, já não lembro qual foi o tema, ele disse, então, ele falou naquele assunto, eu de repente não apanhei, foi assim uma coisa de repente, depois é que eu fiz, ele foi ouvir a mensagem, porque está a falar sobre aquilo. É impressionante o impacto que nós podemos causar onde eles estão. E nós temos que ser sábios. E, por favor, não façam o erro que nós ouvimos, para os quais fomos alertados, não se deixem viciar, mas transformem a ferramenta num meio poderoso para vocês inverterem a situação e fazerem-se relevantes lá, de tal maneira que eles próprios nos venham ouvir. Isto é passar a ser o centro. Isto é deixar de estar na periferia. O apóstolo Paulo disse, e nós devemos fazer como ele, por todos os meios, poder salvar alguns. Este é apenas um meio. Há muitos mais. Que Deus nos ajude. Para terminar, Salmo 144, 1.
Salmo 144:1. E chamo o José aqui à frente, porque ele depois vai terminar. E ele vai ler o Salmo 144:1. E quero que vocês meditem nestas palavras. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Nós estamos numa peleja, nós estamos numa guerra, e os meus dedos e as minhas mãos podem e devem ser usados para isso, aqui e em muitas outras coisas. Que Deus nos abençoe. Não sei se vocês viram há dias nas notícias uma escola, a escola, acho que era na Feira, salvo erro, Santa Maria da Feira, em que os telemóveis não entravam na sala de aulas, ficam nos cacifros lá. E o que eu achei curioso foi, quando falavam com os jovens, aquilo não foi fácil. Houve uma oposição, uma reação contra aquilo. Mas depois, eu achei curioso, foi uma jovem dizer, antes os rapazes estavam num lado, lá agarrados ao telemóvel, nós raparigas estavam do outro lado, e agora falamos uns com os outros. Agora estamos próximos uns dos outros, conhecemos-nos, que era isso que não acontecia. E este é de facto o perigo, afastar-nos uns dos outros e, acima de tudo, afastar-nos de Deus. Não deixemos que isso aconteça. Vamos então ficar de pé, vamos terminar. E o Márcio vai terminar com a oração. Chega aqui. Nosso querido e amado Pai, prostramos-nos agora à Tua presença, Pai, e agradecer-te por esta mensagem que nós ouvimos hoje, Senhor, que Tu agora ilumines os nossos corações, Pai, e nos dês sabedoria para sabermos usar de forma sábia os smartphones ou qualquer aparelho digital, Pai, e que possamos glorificar o Teu nome através desses aparelhos, acima de tudo, Pai. Agora guarda-nos no caminho até nossas casas, pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto já terminado.